Estamos iniciando mais um programa Saudações da Band São Luís. O nosso entrevistado de hoje, e ainda lamentando eu a ausência do meu querido amigo, jornalista e advogado Moreira Serra Júnior, o nosso entrevistado de hoje é o Coronel Sérgio Henrique Lopes Rendeiro. Ele foi comandante do 24º Batalhão de Infantaria de Selva aqui em São Luís, passou os últimos 2 anos em Manaus, no Comando Militar, em Belém, no Comando Militar do Norte. Ele é formado na Academia das Agulhas Negras em 98, na turma cinquentenário da FEB. Fez aperfeiçoamento na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 2006. Tem o curso de comando do Estado-Maior, feito em 2017 e 2018, várias especializações, das quais nós destacamos a inteligência militar, operações psicológicas, planejamento e operações na selva. Comandou o grupo de operações de inteligência da AD3, Rio Grande do Sul, o grupo de operações de inteligência da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, em Roraima, e, finalmente, o 24º Batalhão de Infantaria de Selva em São Luís, onde fez muitos amigos, conquistou muitos corações, fez muitas amizades. E, enfim, ele teve um trabalho intenso na defesa não só das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, mas na defesa da família, da sociedade, de todas as instituições pelas quais ele pôde, de alguma forma, chegar perto. E teve uma reciprocidade muito grande. Mas nós não vamos falar hoje do Exército, nem da sua atividade militar, eventualmente até passando por uma referência ou outra. O Coronel Sérgio Henrique Lopes Rendeiro, ele, ao longo da sua vida, ele também se dedicou a outros estudos, dentre os quais a educação financeira e a inteligência artificial. É sobre esses 2 assuntos que nós vamos conversar hoje aqui com o coronel, a quem eu passo a palavra para que ele dê a sua saudação inicial e se apresente, reforçando esta referência que nós já fizemos aqui. Carlos Nina, eu agradeço a apresentação, né? Fico muito alegre, principalmente pelo reconhecimento de um maranhense que eu estimo muito, né? Gosto demais de estar aqui. A minha esposa fala que quando eu atravesso a Baía de São Marcos, o meu semblante muda. E é verdade, né? Eu me sinto muito bem em São Luís. Apesar de ter morado 2 anos aqui, eu acredito, para quem acredita em outras vidas, eu acredito que em outras vidas eu acho que rodei por esses campos aí da Baixada Maranhense, ou pelos Lençóis Maranhenses, ou até aqui mesmo na região de São Luís, porque foi um amor à primeira vista. Eu morei 2021 todo e 2022 aqui. Não me desliguei nos 2 anos que passei em Belém, porque quase todo mês eu estava aqui, né? Batemos muitos papos sobre diversos assuntos. Eu acho que daí que vem essas ideias da entrevista. E fico muito feliz por estar aqui, por falar sobre 2 assuntos que eu particularmente, né? Hoje a gama de assuntos que a gente tem é tão grande, a quantidade. Eu tenho um amigo que ele fala que o nosso problema hoje não é falta de informação, é excesso. A gente tem que saber separar. Então eu adotei, tem uns 5 anos, eu adotei uma situação na minha vida que é o seguinte: eu estou sempre trabalhando no máximo em 3 coisas, né? Para que eu possa não perder o foco, né? Então, ultimamente, o que eu tenho feito é me dedicar um pouco a parte da minha atividade profissional, a educação financeira, que eu julgo muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A atividade, ao assunto inteligência artificial, que eu acho que a gente ainda está tateando muito, é um assunto transversal. Ele abrange a sociedade como um todo, em todas as áreas, da área da educação à guerra. Essa é a grande verdade, né? E há uma parte que é um hobby que eu adquiri nos últimos 2 anos, que é o tênis. Então, qualquer coisa que esteja esses três temáticas aí, me interessa. São assuntos que eu gosto de guardar, gosto de ler, gosto de discutir. E eu acredito que vai ser nesse intuito aí que essa entrevista vai se passar aqui na tarde de hoje. Veja bem, o senhor falou ainda há pouco
do seu interesse por São Luís, pelo Maranhão, antes de vir para o comando, assumiu o comando do 24º Batalhão de Infantaria de Selva em São Luís. Você já tinha vindo aqui em São Luís, ou no Maranhão? Não, não tinha. Por incrível que foi pareça... amor à primeira vista. Apesar de ser nascido no Pará, não tinha vindo ao Maranhão. A primeira vez que eu vim ao Maranhão, né, e vim já com a família, foi em julho de 2020. Eu fui nomeado em junho, e em julho eu vim para conhecer a cidade. E foi ali que eu acho que foi o encantamento. Aí vim assumir em dezembro daquele mesmo ano, de 2020. Fiquei os 2 anos seguintes aqui no Maranhão. Eu sou testemunha de que o senhor conseguiu aglutinar grande parcela da sociedade civil em torno do Exército, participando das atividades lá no batalhão, e a sua presença em vários eventos é muito importante. Aliás, nós mesmos tivemos a oportunidade, logo quando o senhor chegou aqui ao Maranhão, de convidá-lo para integrar a comissão julgadora do concurso de textos que nós tínhamos no Lítero. Naquela época eu presidia o Lítero e nós realizávamos anualmente um concurso de textos. E, aliás, até por indicação do nosso querido amigo professor Alberto José Tavares Vieira da Silva, que era o presidente da comissão, ele fez a indicação do seu nome e de imediato nós aceitamos, e então foi, digamos assim, uma simpatia mútua, né? E um reconhecimento do seu trabalho, da sua dedicação e tudo. Aí vem a pergunta, como conseguiu conciliar, como consegue, porque o senhor ainda continua no Exército, vai agora assumir na Colômbia como bandido militar, então como conseguiu conciliar essa atividade, porque é uma atividade exclusiva que você tem lá nas Forças Armadas, com esses estudos? Pouca gente, às vezes, eu costumo falar que o militar ele é visto muito sob um estereótipo que, para a gente, eu acho prejudicial. Né? As pessoas enxergam toda vez um camarada fardado, geralmente ela vai enxergar um camarada truculento, aquele camarada mais duro, né? Mas a grande verdade é que talvez a profissão das armas ela seja uma profissão que, assim como a de professor, a de um jurista, não sei o que, você passa a vida toda estudando. Porque a guerra, ela é uma ciência social. Ela é um acontecimento social. Né? Se você analisar qualquer conflito que ocorreu ao longo da humanidade, e a gente pode, por exemplo, só é você olhar agora, recente, porque está acontecendo lá no Oriente Médio, com a questão de Israel, ou se você olhar para a Ucrânia no que está acontecendo, o impacto é gigantesco sobre a questão social, quer seja no campo econômico, quer seja no campo social, quer seja em questão a direitos humanos. Então, ela é transversal, né? Ela é transversal e impacta diretamente. Eu costumo até dizer, a guerra, quem ela menos impacta é o militar, porque ele passa a vida toda se preparando para ela. Ela impacta muito mais a população civil, né? É uma situação complicada que, infelizmente, eu acredito, é uma crença pessoal, que nós ainda vamos ter que lidar com ela durante muito tempo, né? Aliás, ela em todo o curso da história, ela sempre esteve presente. Né? Eu não sei assim, se houve algum momento na história em que nós não tivesse acontecendo muitas guerras, 1, 2, 3, 4, muitas guerras, né? Mas vamos então ao nosso assunto. O primeiro deles, eu não sei se começamos com a inteligência artificial ou com a educação financeira. Qual seria o nosso primeiro? Eu acho que, como a gente está falando em guerra, estamos falando um pouco na questão da sociedade, de que a guerra é um acontecimento social. Acredito que começar pela parte de inteligência artificial seria mais fique à vontade, apropriado. Fique à vontade. Né? Seria mais apropriado. Carlos Nina, de cara, o que eu gosto de falar quando eu vou abordar alguma coisa de inteligência artificial é falar o seguinte: nós conhecemos praticamente nada de inteligência artificial e achamos que conhecemos alguma coisa. Então, é uma coisa que é comum na sociedade, né? Tudo relacionado à TI, e acaba as pessoas colocando a inteligência artificial nesse pacote de
de novas tecnologias, ligado ao mundo da computação, que não deixa de ser, tá certo, a associação ela é totalmente pertinente, mas o que eu vejo ao longo do tempo que eu tenho lido, que eu vou conversando, que eu vou a algum encontro que se debate isso aí, é que as pessoas elas têm um imaginário, né, e elas supervalorizam uma coisa que ou ainda não está naquele patamar, ou elas não conseguem enxergar o que já está na nossa frente, que já está sendo feito e não é reconhecido, porque parece que é uma coisa tão corriqueira, mas é feita por inteligência artificial. Então, se a gente for falar, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui, que talvez pouca gente se aperceba disso aí. Mas hoje muitos laudos nossos médicos são feitos por inteligência artificial, né? E as pessoas não... E por que é feito por inteligência artificial? E isso aí é uma coisa que vem dos últimos 2, 3 anos. Não é que não se podia fazer isso antes. Para você ter uma ideia, eu estava aqui folheando um livro aqui que é de 2018, que o nome é Inteligência Artificial, e é um camarada que é um chinês. Eu peguei o nome dele aqui, que chinês tem nome complicado aqui, é o Kei-Fu Lin. Esse camarada escreveu 2 livros. O primeiro livro, em 2018, o nome é Inteligência Artificial. E ele escreveu um agora, em 2021, que chama 2041. É uma projeção da inteligência artificial para os próximos 20 anos. E ele foi fazer de forma como se fosse uma ficção científica. Só que ele pegou um camarada que escreve conto, que conhece muito do mundo tecnológico, para não ficar um negócio muito distópico, para ficar uma coisa mais palpável do que realmente seria a aplicação da inteligência artificial. E o Lee, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim mesmo: a impressão que se dá é que a inteligência artificial ela é um assunto do século XXI. Mas ele diz, eu trabalhava nisso em 1956. E o conceito que nós estamos aplicando hoje é o mesmo de 1956. Só que em 1956 faltavam 2 coisas para que nós pudéssemos avançar com o assunto. Uma era banco de dados. A outra era poder computacional. Então, o armazenamento, né? Nós não tínhamos nenhum nem outro. A gente não tinha poder computacional para processar dados na velocidade que se exigiria. A gente tinha todos os conceitos teóricos do que é feito hoje. O que é feito hoje no ChatGPT, o aprendizagem profundo, o aprendizagem de máquina, as pessoas, eles já conheciam isso da década de 50. Só que eles não tinham a tecnologia, não tinham a capacidade computacional para fazer girar aquilo ali, e eles não tinham o que ele, no primeiro livro dele, chama do novo petróleo. Eles não tinham dados, que hoje é o que a gente tem em abundância. Hoje a gente não tem problema de dados, né? Por isso, esse comércio de dados, por exemplo, o próprio direito está avançando nisso aí, na lei de proteção aos dados, porque virou, hoje é um comércio. Você treina, o que você treina, para o ChatGPT funcionar, para a Cloud funcionar, para o Perplexity funcionar, qual é o combustível dele? Você coloca combustível no teu carro para que ele rode. E qual é o combustível dessas inteligências artificiais? Dado. Só vejo um problema aí, é que o combustível, se eu coloco um combustível, digamos, viciado, estragado, o carro para. E o chat, se nós colocarmos informação, dados falsos, ele vai causar danos, não vai parar, né? Aí vem um outro lado que a gente já pode pegar na conversa aqui, né? Que é uma conversa que ela vai ser, né? A gente já está percebendo isso aí, acredito, bem superficial, porque a gente não vai entrar em dado técnico da situação, mas a gente vai entrar numa coisa que você tocou aí, que talvez seja hoje um dos temas que eu julgo mais relevantes para que a gente possa discutir no âmbito da sociedade, para não ficar depois. Por exemplo, a gente já teve uma comissão, olha, foi uma audiência pública e a sociedade, ela ficar apartada dessa discussão. Porque eu tenho um filho de 28 anos que é da área de educação e eu brinco com ele isso aí. Eu digo assim, nós precisamos discutir inteligência artificial. Com quem? Nas universidades, nas escolas e talvez uma das áreas da sociedade mais importantes são vocês que são educadores. E aí eu cito por quê para ele, né? E provei isso para ele. Eu digo assim mesmo, existe uma tendência dos educadores,
E aí eu não sei porquê, não tenho dado para te passar isso, mas existe uma tendência dos educadores em ter um certo distanciamento, tanto da parte tecnológica, quanto da parte de inteligência artificial agora. Isso aconteceu lá atrás, com a introdução dos meios de informática nas escolas. Se você for ler literatura sobre isso aí, você vai ver que houve uma resistência muito grande. É lógico que existia uma minoria que era mais visionária, que via que... Mas houve uma resistência do meio acadêmico, houve uma resistência dos professores em relação à introdução dos meios de informática dentro das escolas, porque achavam que ia tirar a criatividade da criança, que ia tirar, né? E o que, no meu entendimento, atrasou e só aconteceu o que já estava previsto. Hoje em dia você não consegue entrar em nenhum estabelecimento de ensino que você não esteja um sistema de... Hoje em dia não existe... Se você for pegar o seu escritório hoje, ele tem que estar com um mínimo de informatização, porque senão você não vai funcionar. Né? Então, e eu acho que hoje nós estamos fazendo mais ou menos a mesma coisa com a inteligência artificial. Né? Então, a minha discussão com meu filho era essa aí. Eu digo, olha, vocês são peça importante. Não é para proibir, não é para dizer que... Não existe, para mim, tecnologia boa ou ruim. Existe tecnologia usada para fazer coisas boas e tecnologia usada para fazer coisas ruins. É esse que é o problema. Esse é o ponto. Exatamente. E é um ponto difícil. Nós estávamos conversando ainda há pouco sobre o projeto de lei que há no Senado hoje, né? E me parece, segundo informação também colhida no GPT, né? Que nós temos que checar essas informações, sempre temos, pelo menos, né? O que nós costumamos fazer, principalmente no escritório, que nós trabalhamos com informação, com jurisprudência, e alguma vez há um equívoco na informação que nós recebemos, então temos sempre que checar. E a informação que nós escolhemos, até estávamos juntos na época, na oportunidade, é de que esse projeto estaria passando em comissões e já foi detetada algum conflito entre o projeto e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei também que foi, digamos assim, aprovada sem uma discussão na comunidade, na sociedade. Então, é uma lei que é desconhecida e nós vemos, ou é desconhecida, ou as pessoas conhecem e abusam e desrespeitam, ou a própria lei realmente ela não atende a nossa realidade. Então, esse projeto está em tramitação e precisaria justamente esse ponto que o senhor está falando, que é de colocar em discussão nas universidades, nas escolas, porque é uma realidade, é irreversível, é um fato irreversível. A minha preocupação, e isso nós estamos conversando, é justamente essa. Quem coloca esses dados? Né? Como colocar esses dados? Como filtrar isso? Né? Será possível? Vai ser possível em algum tempo que você, digamos assim, policiar essa informação? E a outra coisa que eu falo para você, trago para você aqui, é o seguinte, que é uma coisa que, infelizmente, não é da nossa cultura. Tá? Não é da nossa cultura, e eu digo isso aí, da nossa cultura organizacional em quase nenhuma instituição, tá? Que é a interdisciplinaridade. E o que é que eu vejo? A IA, ela exige isso aí. A IA, ela exige isso aí. E nós não temos, então, não adianta os nossos legisladores, o Congresso Nacional, ele começar a fazer isso aí sem escutar quem entende da parte de tecnologia da informação, quem entende da pesquisa, mas não só isso. Eu vou dar um exemplo clássico para você aqui. Isso aí, você vai ler qualquer artigo muito simples sobre IA que vá tratar, vai abordar isso aí. Você tem implicações, inclusive, para a parte jurídica, para a parte social. Vou dar um exemplo para você que já está rodando isso. Tá? No Brasil ainda não, mas Estados Unidos e China você consegue fazer isso facilmente. Hoje você chama o carro remoto. Aquele carro você chama, não existe um motorista ali. É uma inteligência artificial que está guiando aquele carro. A gente estava conversando recentemente aí sobre questões de trânsito. Né? Foi uma das nossas conversas vindo para cá. Por exemplo, um motorista, ele pode tomar uma decisão. Aqui está mais estreito, eu não vou bater no meio dessa caminhonete, eu vou jogar para cá porque vai estar. Ele está tomando essas decisões. É dele. Tá bom. Quando nós tivermos problemas relacionados a isso aí, por exemplo, em relação a um carro desse,
em relação ao atropelamento de uma criança, de um idoso. Qual vai ser a decisão da IA naquele momento? Bater num carro ou desviar para pegar o idoso? Ou o que é que vai acontecer? De quem vai ser a responsabilidade? É minha, que chamei pelo aplicativo aquele carro? É do dono da empresa que colocou aquele carro à disposição? É do programador que programou aquela inteligência artificial para tomar aquela decisão dentro daqueles parâmetros que... Então, são coisas que, eu digo assim, nós não estamos acostumados a fazer esse tipo de debate no Brasil, eu creio, e não adianta a gente baixar a cabeça e tentar baixar a lei, vamos escrever decreto, na verdade nós temos primeiro entender a problemática, né? Sentar com quem entende e, principalmente, ser o mais interdisciplinar possível. Você tem que chamar jurídico, você tem que chamar camarada de filosofia, você tem que chamar um sociólogo, porque tem várias implicações aí. Nós tivemos agora recente, por exemplo, a questão do reconhecimento facial. Aquilo ali é uma IA. E aí, ele reconheceu qual é o parâmetro que está botando. Aí começa a parte de sociologia falando, não, mas o Brasil é um país que, tradicionalmente, ele existe um preconceito velado. Então, a IA ela está reconhecendo apenas pretos e pardos. De quem é a responsabilidade disso aí? Ou o treinamento da abordagem tem que ser diferente? Então, assim, ela não é um tema... A gente pode, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pode dizer, pô, é uma coisa muito vocacionada para a parte de matemática, para a área de exatas. Não. Ela permeia tanto a parte de exatas como a parte de humanas. Então, é muito amplo. Eu já vi algumas pessoas dizendo o seguinte, isso está só aguardando o momento em que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Eu questiono essa afirmação, mas vejo essa discussão sempre porque para tomar uma decisão dessa, a pessoa tem que ter essa capacidade toda essa informação da inteligência humana. E como a inteligência artificial, mesmo quando ela aprende a se reprogramar, aprende a fazer novas conexões, será que ela faz as conexões com os valores? Ou seja, há alguma diferença? Como o senhor vê essa questão da inteligência artificial? Ela vai chegar a esse ponto de ter essa sensibilidade com relação a valores para distinguir se ela deve, por exemplo, desviar um veículo ou mesmo uma máquina, numa fábrica, numa operação qualquer, causar um dano menor ou um dano maior, ela vai ter essa sensibilidade, ou seja, a máquina pensa ou ela age através de um programa, mesmo que seja se reprogramando? Olha, Carolina, se a gente for parar para pensar de maneira bem racional, você vai ver que os bilhões ou trilhões de dólares que são gastos é para aproximar a inteligência artificial da inteligência humana. Então, a inteligência artificial nada mais é do que tentar ser uma cópia da inteligência humana. Então, a gente partindo desse princípio, eu particularmente acredito nisso, eu acho que a nossa inteligência, ela provém de uma fagulha de Deus, é uma coisa divina. Não existe nada que possa se aproximar, né? E acho que esse poder de decisão a máquina nunca terá, né? Como também a gente não pode ter a ilusão de achar que as nossas decisões, elas são melhores do que a da máquina. Também ainda tem isso, porque isso aí é antigo, tem mais de 30 anos, se você for pesquisar na internet, algum telespectador queira pesquisar na internet, existe uma coisa chamada dilema do trem. O dilema do trem, ele é famosíssimo, que é para mostrar o quanto a emoção ela está embutida nas nossas decisões. Então, ele é longo, mas eu vou colocar só uma parte bem pequena dele, que é você tem uma alavanca de trem, um trem que você pode jogar ele para a direita ou para a esquerda. Se ele permanecer indo pela direita, ele vai atropelar 5 pessoas. Se você mexer na alavanca, ele vai desviar para a direita e vai matar só uma. Você não tem tempo, ou você vai decidir por um ou por outro, certo? Você, de imediato, você toma a decisão que cause o menor dano. Já que vai ter morrer 5 pessoas e morrer só uma, que morra só uma, né? Então, essa aí Só que aí, o psicólogo que bolou esse programa fez o seguinte, as 5 pessoas que estão ali para morrer, você não conhece. Mas aquela que está lá,
ela é o seu filho caçula. Você vai desviar e, invariavelmente, as pessoas não mexiam. As 5 morriam. Então, se você tivesse colocado essa decisão aí, não submetido à inteligência humana, e tivesse colocado a uma inteligência artificial, matemática, que estaria programada para aquilo ali, para ela, não interessa se é o filho ou se não é o filho. O que interessa é, se eu mexer a alavanca, morre 5, se eu não mexer, morre 1. E ela ia fazer para morrer só 1. Embora a máquina estaria com certeza programada para sacrificar o filho. Como a máquina não tem o filho, né? Pelo menos até o momento. Até o momento. Então, são discussões que eu digo assim, são coisas que, assim, eu acho que nós estamos engatinhando nisso aí. E não é só no Brasil, não. Não é só no Brasil, não. O que eu acho que a gente vai ter dificuldade no Brasil é porque a gente tem tantos outros temas prioritários. Por exemplo, a gente estava falando dessa lei, desse anteprojeto de inteligência artificial. Projeto de lei eu tenho certeza que nós vamos passar um bom tempo aí com isso, porque existe milhares de outras prioridades que as pessoas vão deixando para o lado, e isso vai virar uma urgência e nós vamos acabar lá na frente fazendo de qualquer jeito e nos arrependendo. Nós estamos encerrando este bloco que passa aqui na Band. Vamos continuar a entrevista no segundo bloco, que será disponibilizado no YouTube juntamente com o primeiro bloco. Até o segundo bloco.